Você já percebeu como somos especialistas em adiar aquilo que sabemos que deveria ser feito? Não estou falando apenas de grandes projetos ou sonhos ambiciosos. Estou falando daquela ligação que precisa ser feita, daquele livro que deveria ser lido, daquela conversa que precisa acontecer, daquele primeiro passo que poderia mudar completamente a sua vida. A procrastinação não é apenas o hábito de deixar para amanhã. Ela é uma forma silenciosa de desistência. E o mais perigoso é que ela raramente se apresenta como uma inimiga. Ela chega disfarçada de cansaço, disfarçada de falta de tempo, disfarçada de espera pelo momento perfeito. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. Há pessoas que passam a vida inteira esperando sentir vontade para agir e morrem esperando, porque confundiram motivação com responsabilidade. A motivação é uma visita, a responsabilidade é uma escolha. Quem espera sentir vontade para trabalhar, estudar ou mudar de vida, torna-se escravo das próprias emoções. Quem age apesar da falta de vontade, torna-se dono do próprio destino. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder. O que você está adiando neste exato momento? Talvez seja um projeto, talvez seja um sonho, talvez seja a sua própria felicidade. A procrastinação não rouba apenas tempo, ela rouba possibilidades. Cada dia perdido é uma oportunidade que não volta. Cada semana adiada é uma versão melhor de você que deixou de existir. E o curioso é que todos sabemos disso. Sabemos que precisamos agir, sabemos o que precisa ser feito, mas ainda assim adiamos. Por quê? Porque agir exige enfrentar algo desconfortável. O medo, o fracasso, a rejeição, a possibilidade de descobrir que não somos tão bons quanto imaginávamos. Muitas vezes procrastinamos, não porque somos preguiçosos, mas porque temos medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de sermos julgados. Então criamos desculpas sofisticadas para proteger o nosso ego. Dizemos que ainda não estamos prontos, que precisamos aprender mais, que vamos começar na próxima segunda-feira, que o próximo mês será melhor, que o próximo ano será diferente, mas a próxima segunda-feira se transforma em meses, os meses se transformam em anos, e os anos se transformam em arrependimento. A vida não recompensa intenções, a vida recompensa ações. O mundo não sabe o que você pretende fazer, o mundo vê apenas aquilo que você faz. Existe uma diferença enorme entre sonhar e realizar. Sonhar é confortável, realizar é cansativo. Sonhar exige imaginação, realizar exige disciplina. E disciplina não é fazer o que gosta. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não gosta, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. As pessoas costumam admirar o sucesso, mas raramente admiram o processo, admiram a medalha, ignoram os treinos, admiram a conquista, ignoram os sacrifícios, admiram o resultado, ignoram as madrugadas. E é justamente aí que a procrastinação encontra terreno fértil, porque ela nos convence de que podemos ter os resultados sem pagar o preço, mas não existe colheita sem plantio, não existe crescimento sem esforço, não existe transformação sem desconforto. A procrastinação vem de uma mentira extremamente sedutora, a mentira de que haverá uma oportunidade melhor no futuro. Talvez haja, talvez não, mas uma coisa é certa, você possui apenas o presente. O ontem já acabou, o amanhã não existe. O único lugar onde a vida realmente acontece é agora. Agora. Esta pequena palavra carrega um poder extraordinário, porque tudo o que você construiu foi construído em algum agora, e tudo o que você destruir também será destruído em algum agora. A sua vida não muda quando o calendário muda. A sua vida muda quando suas atitudes mudam. Há pessoas esperando janeiro para mudar, esperando segunda-feira para começar, esperando um sinal para agir. Mas a vida não envia sinais.
A vida envia oportunidades, e oportunidades têm prazo de validade. A pergunta que importa não é quanto tempo você tem. A pergunta que importa é o que você faz com o tempo que possui. Todos recebemos 24 horas por dia. A diferença está na maneira como utilizamos esse presente. Imagine se você dedicasse apenas 1 hora por dia ao seu objetivo. Uma única hora. Ao final de um ano, seriam centenas de horas investidas. Agora imagine adiar essa mesma hora todos os dias. O resultado também seria acumulado, mas seria acumulado em forma de arrependimento, porque a procrastinação também é composta de pequenos atrasos, pequenas desculpas, pequenas concessões, até que um dia você olha para trás e percebe que perdeu anos, e então surge a pergunta mais dolorosa de todas: e se eu tivesse começado? Talvez o maior sofrimento humano não seja o fracasso. Talvez seja descobrir aquilo que poderia ter sido, a vida que poderia ter vivido, os lugares que poderia ter conhecido, os sonhos que poderia ter realizado. Por isso, não espere sentir vontade, não espere inspiração, não espere coragem. A coragem nasce durante o caminho, a confiança nasce da repetição. O sucesso nasce da persistência. Comece pequeno, mas comece. Dê o primeiro passo, porque o primeiro passo tem um poder mágico. Ele transforma a intenção em movimento, e movimento gera transformação. Quando você vence a procrastinação uma vez, descobre algo extraordinário. Descobre que era mais forte do que imaginava. Descobre que o obstáculo não estava no mundo, estava dentro de você. E quando você vence a si mesmo, poucas coisas permanecem impossíveis. Portanto, ao terminar este vídeo, faça algo, não amanhã, não na próxima semana, hoje, agora, porque a vida que você deseja está esperando do outro lado da ação, e a única pessoa capaz de atravessar essa ponte é você.